Começando a nossa segunda parte, meus queridos amigos, vamos lá trabalhar um pouquinho mais os dispositivos que regulamentam essas disposições gerais. E eu gostaria de falar do 299 com todos vocês. O 299 ele é importante porque ele trata da questão da competência. Se o 298 fala da fundamentação, o 299 trata da questão da competência, para a gente fechar, então, essas disposições gerais das tutelas provisórias. Ele diz assim: a tutela provisória vai ser requerida ao juízo da causa. E quando ela for antecedente, Maurício, quais são mesmo as tutelas que eu posso pedir em caráter antecedente? Antecipada e cautelar. Só essas duas, não é? Que são espécies de tutelas provisórias de urgência. Então, a tutela provisória vai ser requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo da causa quando for incidental, né? Eu já tiver uma demanda. E, quando antecedente, ela vai ser direcionada ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Então, eu vou formular um pedido de tutela antecipada antecedente. Sei lá, vamos imaginar, olha, eu quero que seja estabelecido nessa tutela antecipada em caráter antecedente o valor que eu quero pagar ou tenho condições de pagar a título de pensão alimentícia. Eu posso pedir, não é? E, obviamente, depois eu virei com o meu pedido principal. Eu já tenho que pensar no pedido principal para endereçar corretamente o meu pedido de tutela provisória de natureza antecipada em caráter antecedente. Ele é que será o juízo competente, aquele relacionado ao pedido principal. E o parágrafo único dizendo que, ressalvada alguma disposição especial, na ação de competência originária de tribunal, por exemplo, uma ação rescisória, tá, pessoal? Na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória vai ser requerida a quem? Nessas ações de competência originária dos tribunais e nos recursos. A tutela provisória é requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o pleito. Pessoal, isso aqui é extremamente importante para que a gente saiba, né, a quem direcionar, a quem endereçar o nosso pedido de tutela provisória quando nós estivermos falando de recursos e também quando nós estivermos falando de demandas relacionadas à competência originária dos tribunais. Eu dei apenas um exemplo aqui, né, para vocês, que é a ação rescisória. Agora, pode acontecer o seguinte: eu quero pedir uma tutela provisória, eu posso pedir em qualquer tempo, posso pedir até em grau recursal. Está muito claro, pelo 299, conforme a gente percebeu. Nada impede que eu peça uma tutela provisória em sede recursal. Mas para quem que eu vou pedir, por exemplo, se o recurso ainda não chegou no tribunal? Como é que eu faço? Esse é um problema sério, não é? Eu vou fazer o seguinte: bom, se os autos ainda não estiverem no tribunal, eu acho que eu não tenho dispositivo legal regulamentando isso. Então, por analogia, aos artigos 1012, parágrafo 3º, que fala do recurso de apelação, 1029, parágrafo 5º, que fala dos recursos extraordinários, especial e extraordinário. A gente se vale por analogia desses dois dispositivos e aí cabe a distribuição de uma petição no tribunal, porque os autos ainda não chegaram ao tribunal, né, com o pedido de tutela provisória. Vai cair para um determinado relator e esse relator se tornará prevento. Maravilha, queridos amigos, prevento. Aí quando o recurso estiver chegando, evidentemente lá no tribunal, já sabe para qual relator vai ter que ser distribuído, porque já teve um pedido de tutela provisória que fora ali formulado. Tá bom? Fechamos então as disposições gerais, amigos. Agora a gente vai tratar rapidamente de alguns aspectos relacionados às tutelas de urgência, antecipada e cautelar, tá bom? E falamos da tutela de evidência para a gente fechar esse nosso bate-papo, este nosso encontro. Meus queridos amigos, eu já falei para vocês, já mencionei para vocês a respeito da distinção que nós temos, né, entre tutela antecipada e tutela cautelar. E tem um dispositivo que vem sendo muito cobrado nos últimos tempos, que é o artigo 300. A despeito dessa distinção que eu fiz, qual é a finalidade, né, de uma tutela cautelar, de uma tutela antecipada, o 300 ele tem sido cobrado, por quê? Porque ele inicia as disposições gerais sobre as tutelas de urgência, ele é específico. Então, primeiro a gente trata das tutelas de urgência, depois a gente vai para a evidência, finalizando. E olhem a redação do 300, vou ler com vocês. A tutela de urgência será concedida
Quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, quer dizer, o fumus boni iuris, a fumacinha do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, periculum in mora. Maravilha. Requisitos para as tutelas de urgência, que estão aqui no artigo 300. Agora, o que eu quero destacar? Por que eu falei também da questão relacionada à distinção entre antecipada e cautelar? Eu vou começar, meus queridos amigos, pelo parágrafo 3º do 300. Acompanhem comigo, pessoal, vejam só. Eu vou pular o primeiro e o segundo, só tem 3 parágrafozinhos no 300. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida, só se refere à tutela de natureza antecipada. Primeira fase, texto de lei, foquemos aqui. A tutela de natureza antecipada, que é uma espécie de tutela de urgência, não vai ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Já volto para falar do parágrafo 1º e do 2º. Irreversibilidade, meus amigos. É muito importante que nós lembremos disso. O que é irreversibilidade? Se eu perceber que não dá para reverter lá na frente, eu não vou dar aquela tutela antecipada. Pois é. Mas aí a pergunta que se faz é, imaginem que vocês se deparem com uma situação em que o juiz, olhando para os autos, ele fala assim, poxa, aqui é uma ação contra a fazenda pública, o cidadão tem uma obesidade mórbida, precisa da realização de um procedimento cirúrgico de urgência, porque senão ele vai falecer. Bom, se há um pedido de tutela antecipada para que essa cirurgia seja realizada com a máxima urgência, porque senão ele acaba falecendo, ninguém quer saber se vai poder ser revertido ou não essa decisão lá na frente. O que se tem é uma situação vital, é uma situação de vida. Então se dê a liminar, obviamente, para que aquela cirurgia seja devidamente realizada. E aí muita gente fala assim, Maurício, mas se ela é irreversível? Não, eu vou repetir a redação do parágrafo 3º. Se ela é irreversível, não poderia ser concedida. A tutela de urgência de natureza antecipada, vou ler novamente, amigos, não será concedida quando houver um perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Está certa. O objeto da decisão foi cumprido, do jeito que era para ser cumprido. Era a realização de um procedimento cirúrgico. Agora, nada impede, né, que lá na frente, claro que você não vai voltar e desfazer o procedimento cirúrgico, não é isso. Mas os efeitos da decisão, lá na frente, eles poderiam, de uma certa forma, até serem desfeitos, não é? Na verdade, eles poderiam... nós poderíamos voltar para a situação anterior. Vamos imaginar que essa situação, essa realização desse procedimento cirúrgico, envolva uma empresa médica particular, não é? Uma empresa que... um seguro, né? Seguro de saúde, né? Vamos supor que seja uma empresa nesse sentido. Nada impede que seja realizada a cirurgia e depois, obviamente, a mesma empresa fale, olha, ali foi uma liminar, não foi nem paga essa cirurgia, e depois a própria empresa cobre o valor cirúrgico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Eu trouxe um exemplo máximo aqui, né, justamente para que a gente possa refletir a respeito, tá bom? E ela se refere somente à tutela antecipada. Agora, o 300 parágrafo 2º, meus amigos, ele diz aquilo que a gente já sabe também, que é o fato de que a tutela de urgência, ou seja, aí pode ser tanto antecipada quanto a cautelar, essa tutela de urgência, ela pode ser concedida liminarmente, ou seja, a gente pode pedir uma liminar ou após uma audiência de justificação prévia. Tranquilo. O que importa mesmo no 300 é o parágrafo 1º. Amigos, vocês já ouviram falar da chamada teoria do risco-proveito? Já ouviram? Já ouviram falar na responsabilidade objetiva? Olhem esse slide aqui, ó, por favor, deem uma olhadinha. Já ouviram falar nessa expressão? Teoria do risco-proveito, a chamada responsabilidade objetiva. O 300, parágrafo 1º, pessoal, enquanto vocês estão vendo aí a telinha, ele tem, agora pode voltar para mim, olha só, pessoal, ele tem a seguinte redação. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, ou seja, uma faculdade, o juiz pode, conforme o caso, exigir uma caução real ou fidejussória para, idônea, claro, né, para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada, em quais hipóteses,
se a parte economicamente suficiente não puder oferecê-la. Na verdade, o que se quer dizer com esse 300 parágrafo primeiro é que, em algumas situações, o juiz vai poder, é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade, exigir uma caução real ou fidejussória idônea, porque se lá na frente aquela tutela provisória de urgência que foi requerida, ela for revogada ou modificada, se a outra parte tiver tido prejuízos ao longo de todo o trâmite da demanda, ela se ver ressarcida. Isso é perfeitamente possível, pessoal. Nós temos a aplicação da teoria do risco-proveito, da responsabilidade objetiva, não só no 300, parágrafo 1º, meus amigos, como também no próprio artigo 302. Vou ler rapidinho para vocês. O 302 é importante que a gente conjugue o 300, parágrafo 1º com o 302, que diz assim: independentemente de reparação por dano processual, né, isso é perfeitamente possível, sei lá, uma litigância de má-fé, as hipóteses do 77, 80, 81, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se, primeiro, se a sentença lhe for desfavorável, segundo, se obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias, terceiro, se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, quarto, se o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Então, aqui estão as situações em que haverá necessidade de ressarcir a parte adversa. E o parágrafo único dizendo que essa indenização vai ser liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida. Naqueles mesmos autos, sempre que possível. Questão de economia processual, de celeridade. Liquida esse prejuízo nos mesmos autos e não em autos apartados. Essa aplicação, amigos, da teoria do risco-proveito, responsabilidade objetiva, basicamente significa dizer o seguinte: se o juiz deu uma tutela de urgência, inicialmente, depois ele revoga ou modifica, e ele não exige caução da parte que foi beneficiada pela tutela, pode ser que a outra parte, que foi prejudicada, quando da revogação ou modificação, fala: excelência, olha, o senhor revogou, o senhor modificou, eu tive prejuízos, né, eu quero ser ressarcido. E aí o autor que foi beneficiado vai falar: meu amigo, você quer ser ressarcido, mas eu não tenho como ressarcir. Se o juiz tivesse exigido a caução, no início, nada disso teria acontecido. Vocês concordam, amigos? Então, nós estamos falando de responsabilidade objetiva. A parte que se viu prejudicada, ela somente vai trazer os valores do prejuízo que ela teve. Só. Ela vai trazer os valores do prejuízo que ela teve. Então, somente. A outra parte, que foi beneficiada pela tutela, que foi revogada, sei lá, que foi modificada, a sentença ali foi desfavorável, como uma das hipóteses do 302, o juiz reconheceu decadência, a prescrição. A outra parte é que se vire para provar que ela não foi a causadora daquele prejuízo. Responsabilidade objetiva reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, meus queridos amigos, sem problema algum. Tá bom? Esse 300 é extremamente importante e o seu parágrafo 1º tem que ser lido em conjunto com o artigo 302. Tá certo? Pessoal, rapidamente, são essas as informações importantes que eu queria trazer para vocês. Vamos falar da tutela antecipada antecedente agora? Pode ser? Depois a gente fala um pouquinho da cautelar antecedente e da tutela de evidência, e aí completamos o nosso encontro. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Tutela antecipada em caráter antecedente. 2 artiguinhos importantes, 303 e 304. Vou repetir, 303 e 304. Se nós olharmos para o CPC, nós vamos perceber que tanto um dispositivo quanto o outro, que tratam da tutela antecipada em caráter antecedente, se referem a uma novidade. Nós não tínhamos isso no CPC de 1973. A inspiração é no referê do direito francês e no direito italiano, como eu havia dito para vocês, né? E tem uma outra questão importante aí. A ideia que o legislador quer passar é a de que o que importa no início é aquela tutela antecipada em caráter antecedente. Eu quero ela naquele momento. Depois eu venho com o meu pedido principal. Olhem que interessante. Eu me satisfazer naquele início com a tutela antecipada em caráter antecedente. Depois eu venho com o meu pedido principal. Maurício, eu tenho em mente, e eu acho que isso faz parte também dos próprios operadores, né, do direito no Brasil, que a gente já tem que fazer o nosso pedido principal
o pedido principal, e depois é que a gente vem com a tutela antecipada. E via de regra é isso. Isso não é uma praxe? É uma praxe. O que o 303 e o 304 querem dizer é que é possível você pedir primeiro a tutela e depois você vem com o pedido principal. Normalmente, quando a gente ingressa com uma ação declaratória de inexistência de débito. A gente vem descrevendo os fatos, fundamentos jurídicos, né? Pedindo a declaração de inexistência daquele débito, a gente fundamenta. Aí, no final da petição inicial, né, a gente pede uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada, em caráter incidental, porque não é porque está na inicial que é em caráter antecedente. Aqui é em caráter incidental. Só vai ser em caráter antecedente quando eu peço só a tutela, só ela. E aí eu indico depois qual vai ser o meu pedido principal, né, exaurindo todo esse pedido principal. Mas a nossa ideia aqui no Brasil é outra. A gente tem a ideia de primeiro vir com o pedido principal e, incidentalmente, lá no finalzinho, né, da petição, a gente pede, principalmente pensando no autor, pedindo uma tutela provisória de urgência, só no finalzinho que a gente formula este pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. A ideia é justamente modificar esse pensamento. Porque vejam só o que diz o caput do 303, quando inaugura o estudo da tutela antecipada em caráter antecedente. Nas causas em que a urgência for contemporânea, quer dizer, ao mesmo tempo da propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se, ela vai ficar restrita, ao requerimento da tutela antecipada. Perceberam, amigos? A petição pode ficar restrita ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final. Indicar, tão somente indicar o pedido de tutela final com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Pronto. Eu vou demonstrar ali, meus amigos, que eu quero a tutela antecipada antecedente naquele momento. Eu já estou indicando qual é o meu pedido principal, mas também aquela tutela antecipada antecedente tem que ser o meu foco central. E eu demonstro o fumus boniuris e o periculum in mora. Aí vem o parágrafo 1º. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput, primeiro, inciso 1º do parágrafo 1º. Aí o autor deverá aditar a petição inicial. Com o quê? Bom, se ele vai aditar, então ele vai complementar o pedido final dele? É isso mesmo. Olhem só, amigos. Com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Amigos, muito cuidado. 15 dias ou em outro prazo maior. Então é no mínimo 15 dias. Muito cuidado com as perguntinhas em provas objetivas. Qual que é o prazo que se tem para justamente se proceder o aditamento da petição inicial? O juiz vai estabelecer 15 dias ou outro prazo maior. Inciso 2º. O réu vai ser citado, vai ser intimado para audiência de conciliação e de mediação, na forma do 334. Inciso 3º. Se não tiver autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Maurício, se ele não fizer esse aditamento, como é que faz? Aí vem o parágrafo 2º dizendo, não realizado esse aditamento, do inciso 1º do parágrafo 1º, o processo é extinto sem resolução do mérito. Então ele precisa, na verdade, dizer, olha, eu estou aditando, o meu pedido principal é esse. Por quê? Se ele não fizer, significa que ele não tem interesse no prosseguimento do feito. É essa a ideia do legislador. Aí, obviamente, extinção sem resolução do mérito. O parágrafo 3º, dizendo que esse aditamento é feito nos mesmos autos, acho que nenhuma dificuldade, né? Claro que não seria em autos apartados, a economia processual, celeridade, isso já vem sendo falado pela doutrina e pelos legisladores há bastante tempo, né? Nos mesmos autos, não tem novas custas, não precisa, não há necessidade. Quando você já distribuiu a tutela antecipada antecedente, você já recolheu as custas, com base no pedido principal também, evidentemente, não é? Parágrafo 4º. Na petição a que se refere o caput do artigo, o juiz já tem que indicar qual é o valor da causa, porque isso vai refletir no recolhimento das custas. Tranquilo, pessoal? Que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Parágrafo 5º, mencionando que o autor vai indicar na inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. E o parágrafo 6º, que é o mais importante na minha concepção, pessoal. Por quê? Já foi perguntado em prova objetiva. Ele dá uma segunda chance para a parte que requer uma tutela antecipada antecedente. Diz assim,
Caso entenda o juiz que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional, ou seja, o juiz, determinará a emenda da inicial. Não é o aditamento. O aditamento é se for concedida a tutela antecipada antecedente. Tá, pessoal? São situações distintas. Ali é aditamento. Aqui é emenda. Emenda da inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Então, qual que é a ideia do legislador? Falar assim, olha, nós estabelecemos no CPC de 2015 um princípio que é chamado princípio da primazia do julgamento de mérito. Não é mesmo, amigos? Pois bem, se não tiverem elementos suficientes para a concessão da tutela antecipada antecedente, eu te dou uma segunda chance. Eu vou te dar até mais 5 dias para que se proceda à emenda do pedido formulado na inicial. Aí, se nessa segunda chance, infelizmente, não acontecer nada, aí obviamente que será a hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. É uma segunda chance. Se na primeira não foram demonstrados o fumus boniuris e o periculum in mora, ainda tem uma segunda oportunidade. Perfeito, pessoal? Muito importante isso. Agora, amigos, eu preciso mencionar para vocês uma decisão importante e recente da terceira turma do STJ. Vamos dar uma olhadinha na tela? Acho que vale a pena a gente fazer essa leitura bem rápida, pessoal. Vejam só. Amigos, aí está. A terceira turma do STJ adotou o entendimento de que o prazo para a parte aditar a petição inicial, aquela do 303, parágrafo 1º, inciso 1º, deixa eu até colocar aqui, pessoal, 303, parágrafo 1º, inciso 1º, então, que esse prazo para a parte aditar a petição inicial, após a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, somente tem início depois de sua intimação específica para a prática deste ato processual. Amigos, esse julgado do STJ repito, de turma, portanto não é ainda de sessão, muito menos de corte especial, mas é um marco extremamente importante. O RESP está embaixo. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi. É de 25 de agosto de 2020, publicado no dia 28/8 de 2020. O que se entendeu aqui, nesse julgado que eu mencionei para vocês, é que só terá início o prazo para o aditamento da petição inicial com a intimação específica do autor para a prática deste ato processual. Se a gente fizer um paralelo, amigos, com o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagamento de quantia certa, não é? Transita em julgado a sentença, não tem que intimar pessoalmente, nós não teríamos que intimar a parte devedora para que faça o pagamento voluntário no prazo de 15 dias. Então, usando basicamente a mesma lógica, embora já tenha transitado em julgado, a parte já sabe que ela tem que cumprir a obrigação, mas entendeu entendeu a jurisprudência, os posicionamentos dos nossos tribunais e agora do STJ, de que tem que haver intimação específica do devedor para o cumprimento voluntário daquela obrigação no prazo de 15 dias. Aqui é a mesma coisa. Então, se o autor, obviamente, tem que aditar a inicial, ele tem que ser intimado, conforme nós mencionamos, tem que haver uma intimação específica para que haja este aditamento. Maravilha, pessoal, extremamente importante. Não se esqueçam também, dentro desse 303, que o indeferimento da tutela de urgência de natureza antecipada pode, obviamente, ocorrer se ainda mesmo na segunda chance, para emendar não é, a petição inicial, isso não for feito dentro de um prazo de 5 dias. Aí o feito vai ser extinto sem resolução de mérito. Maurício, e o 304, que fala da estabilização da tutela antecipada em caráter antecedente? Muito importante, muito importante. O que é que significa isso, pessoal? Também o 304 tem 6 parágrafos também, vale muito a pena fazermos a leitura dele em conjunto. Vejam só, pessoal. Vou ler para vocês. Aquela tutela antecipada, concedida nos termos do 303, ela torna-se estável. Ela se estabiliza. Certo? Se, da decisão que a conceder, não for interposto o respectivo recurso. O legislador fala recurso. Ah, Maurício, mas o STJ entendeu no passado que, embora ele falasse em recurso, qualquer meio... foi a terceira turma do STJ, qualquer meio de insurgência poderia ser suficiente para não estabilizar.
a tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Qualquer meio, até uma contestação, uma simples manifestação de insurgência, aí eu fiquei pensando, foi até um voto do ministro Marco Aurélio Belize, num RESP, que é do final de 2018, pessoal, que é o RESP 1.760.966 de São Paulo. Eu fiquei um pouco assustado, porque eu falei, bom, o legislador fala recurso, só não estabiliza se tiver sido interposto o recurso. Qual que é o recurso? Agravo de instrumento. Aí esse voto me deixou preocupado, esse julgado me deixou preocupado. Ainda bem que o STJ posteriormente falou, não, peraí, o legislador só fala em recurso, portanto, só o recurso de agravo de instrumento, amigos, que vai impedir a estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Aí vem o parágrafo 1º, dizendo assim, no caso previsto no caput, o processo será extinto. Então, vou repetir o caput. A tutela antecipada concedida nos termos do 303 torna-se estável, se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Nesse caso, então, o processo será extinto. Se conseguiu a estabilização da tutela antecipada em caráter antecedente, era o teu grande objetivo no início. O recurso não foi interposto pela outra parte, ela não tem interesse, né, em modificar aquela tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Se ela tivesse, ela sabia que ela teria que interpor o respectivo recurso. Parágrafo 1º, qualquer das partes, parágrafo 2º, qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Qualquer das partes vai poder, então, rever, reformar ou invalidar aquela tutela concedida em caráter tutela antecipada concedida em caráter antecedente que se estabilizou. E terá um prazo de 2 anos para tanto. Eu vou aqui apenas mostrar para vocês, pessoal, o parágrafo 5º. Do 2º eu vou para o 5º, que diz assim, o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela prevista no parágrafo 2º extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. E diz que qualquer das partes pode pedir a revisão, a modificação, né? A revisão, a invalidação, perdão, ou a reforma. Qualquer das partes pode pedir a invalidação, a reforma ou a revisão. E aí você vai ficar pensando, mas espera aí, Maurício, se eu fui beneficiado pela tutela antecipada concedida em caráter antecedente, por que eu vou querer rever, reformar ou invalidar? Eu dou um exemplo. Eu não falei para vocês de a parte autora requerer em caráter de tutela antecipada a fixação de alimentos para poder pagar para o filho ou para os seus filhos? Não falei para vocês? Beleza. Se eu requeiro em caráter antecedente, né, uma tutela antecipada como essa, o juiz fixa os alimentos. 1 ano depois eu fico desempregado. Eu fui beneficiado, o juiz fixou. Maurício, você tem que pagar 2 salários mínimos de pensão, por exemplo. Só que eu estava empregado. 1 ano depois eu fico desempregado. Eu não teria direito de, com base nesse parágrafo 2º, pedir justamente, do artigo 304, que fala da estabilização da tutela antecipada em caráter antecedente. Eu não poderia pedir a revisão do valor que foi estabelecido? Claro que eu posso. Então, ainda há um prazo, que é de 2 anos, repito, para você pedir a revisão, a reforma ou a invalidação da decisão, e até mesmo a parte que foi beneficiada pode assim proceder. Tá bom, meus amigos? O prazo é de 2 anos, como vocês viram. Parágrafo 3º, a tutela antecipada vai conservar os seus efeitos enquanto não for revista, reformada ou invalidada. Tranquilo, evidentemente, né? Parágrafo 4º, qualquer das partes pode requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida. Para quê? Para tentar a revisão, a reforma ou a invalidação. E o parágrafo 6º dizendo o seguinte, meus queridos amigos, a decisão que concede a tutela não faz coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por uma decisão que a revir, que a reformar ou que a invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes dentro do prazo de 2 anos. Essa ação não é ação rescisória. Eu já vi muita gente falar, essa ação é rescisória, né, Maurício? Não. É a ação que vai buscar a reforma, a invalidação ou a revisão daquela decisão que concedeu a tutela antecipada em caráter antecedente. Tá bom? Amigos,
As perguntas sobre tutela antecipada em caráter antecedente são normalmente extraídas do 303 e do 304, texto de lei. Atentem principalmente para esse julgado recente do STJ que eu trouxe para vocês. Do 305 ao 310, meus amigos, a gente tem a tutela cautelar, que é uma espécie de tutela provisória de urgência, como a gente sabe, né? O que acontece quando ela é requerida em caráter antecedente? Se for em caráter incidental, não tem discussão. Eu já tenho uma demanda, incidentalmente eu requeiro uma tutela cautelar. Mas e quando eu peço ela antes, e depois eu venho com o meu pedido principal? Por exemplo, amigos, eu posso entrar com uma tutela cautelar antecedente requerendo sustação de um protesto? Posso, não tem problema nenhum, não é? Mas eu tenho providências a serem adotadas depois, tal qual quando eu peço uma tutela antecipada em caráter antecedente. Aí o 305 diz assim, ó, a petição inicial da ação que visa a prestação de uma cautelar em caráter antecedente vai indicar a lide, vai indicar o seu fundamento, que é do pedido principal, evidentemente, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mesma coisa, fumus boniuris e periculum in mora. O que diz o parágrafo único do 305 é que nós temos a fungibilidade aqui presente. Olhem só. Caso o juiz entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada e não natureza cautelar, ou seja, tem natureza satisfativa e não natureza conservativa, o juiz observará o disposto no 303. Para fins de prova objetiva, pessoal, essa fungibilidade, olhem só nesse sentido. Eu olhar para a petição, obviamente o juiz olhar para a petição, verificar que não tem nada de cautelar, tem sim natureza antecipatória, e aí aplicar o 303. E o reverso? Não, o reverso não fala. A fungibilidade que diz respeito, a que diz respeito o parágrafo único do 303 é explícita. Eu olhar para o pedido de cautelar e falar, ele tem natureza de antecipada. Vamos focar nesse sentido. Eu já vi doutrina, eu já vi julgado. Para a prova objetiva, é assim que a gente tem que pensar, tá bom? Aí o 306 diz, o réu, depois que você pede a tua tutela cautelar em caráter antecedente, né? O réu vai ser citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido, indicar as provas que pretende produzir. Se por acaso, diz o 306, o 307, perdão, eu li o 306, desculpem. O 307, não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, mas é uma presunção relativa, iuris tantum, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. Quer dizer, eu tenho um contraditório dentro do meu pedido de tutela cautelar em caráter antecedente. O réu, vou repetir, meus amigos, porque os prazos são muito curtos, e esses prazos são diferenciados, portanto, não são prazos de 15 dias, é de 5 dias. A gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não se perder. O réu é citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido. Maurício, eu já vi examinador perguntar para o candidato no exame oral se existiria no CPC algum prazo de contestação que seria de 5 dias. Está aqui um exemplo clássico, não é? E o 307 diz, se não for contestado o pedido, tem a presunção relativa, o juiz vai decidir, obviamente, aquele pedido de tutela cautelar em caráter antecedente dentro de 5 dias. Se tiver contestação, pode ser, aí vai seguir o procedimento comum, obviamente, porque é assim que estabelece o parágrafo único do 307. Depois de efetivada a cautelar, 308, extremamente importante. Efetivada a cautelar, o pedido principal, terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Amigos, a mesma situação que a gente tinha no CPC de 73. Efetivada a cautelar, não é deferida. Muito cuidado, o verbo é efetivada, para a gente não cair nessa pegadinha. O juiz dá a cautelar, ela é efetivada, o oficial de justiça vai lá e cumpre, efetivada a cautelar. O pedido principal tem de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Maurício, mas lá na inicial, ele já não tinha que indicar a exposição da lide, os seus fundamentos? Sim, sim. Aí depois ele vem com o pedido principal. É muito parecido com o que a gente tem na tutela antecipada em caráter antecedente. Perceberam? É o que a gente tem na tutela cautelar agora em caráter antecedente. Ele vai formular o pedido no prazo de 30 dias, nos mesmos autos, tal qual a tutela cautelar, a tutela antecipada, em caráter antecedente, em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Não tem novas custas na tutela antecipada antecedente, não tem novas custas na tutela cautelar antecedente, tudo nos mesmos autos. O pedido principal pode ser formulado?
juntamente com o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, nada impede. Maurício, o CPC não fala nada, mas a tutela antecipada em caráter antecedente, se eu quiser vir com ela primeiro e depois o principal, teria algum problema? Também não. Também não. Se a gente interpretar o 303 e o 304. Aqui no 305 ele é expresso nesse sentido. Amigos, a causa de pedir pode ser aditada no momento da formulação do pedido principal, tal qual ocorre, não é, com a tutela antecipada em caráter antecedente, o aditamento do pedido principal, 303, parágrafo 1º, inciso 1º. Apresentado o pedido principal, as partes são intimadas para uma audiência de conciliação ou mediação. Parágrafo 4º, se não tiver autocomposição, o prazo para contestação vai ser contado na forma do 335. O 309 dizendo quando que cessa a eficácia da tutela cautelar em caráter antecedente, vai cessar quando? Hipóteses óbvias, amigos, muito óbvias. Quando o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, tem prazo para isso, a obrigação é dele, que é o prazo, obviamente, de 30 dias. Se ela não for efetivada dentro do prazo de 30 dias, no inciso 2º do 309, quando o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Tudo isso, meus amigos, está no artigo 309 do nosso CPC, tá bom? Não se esqueçam disso, por favor, meus queridos amigos, por gentileza. Além disso, o parágrafo único dizendo que se por qualquer motivo cessar a eficácia da cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, exceto sob novo fundamento. Então, vou repetir, amigos. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da cautelar, quer dizer, o juiz deu a cautelar antecedente, mas cessa a sua eficácia. Por quê? Porque ela não foi efetivada dentro do prazo de 30 dias. Porque o pedido principal não foi apresentado dentro do prazo legal. Se isso acontecer, a parte não pode renovar o pedido. De certa forma, ela é punida. Ela tinha uma obrigação, princípio da cooperação. Mas tem um novo fundamento. Aí pode, sem problema algum, tá certo? E para fechar, o 310, extremamente importante, o indeferimento da cautelar não impede. O fato de eu postular uma cautelar não é quando ela é concedida e não é efetivada. Não é não. É quando ela não é concedida. O indeferimento da cautelar não impede a que a parte formule o pedido principal. Nada impede, evidentemente, pessoal. Eu queria uma cautelar em caráter antecedente, eu não consegui. Mas e o pedido principal? Ora, não tem problema. Nada impede. Eu queria sustar o protesto, uma cautelar de sustação de protesto. Foi indeferida. Ora, mas nada impede que depois eu venha com uma outra ação, pedindo uma indenização por danos materiais, né? Pedindo que seja declarado inexistente aquele débito, eu não sei. Nada impede que nós ingressemos com o pedido principal. E também isso não vai influir no julgamento do pedido principal, o fato de ter sido indeferida a cautelar. Salvo, isso é que vai cair na prova. Salvo se o motivo do indeferimento for ou a prescrição ou a decadência. Ou seja, duas questões de ordem pública, matérias que podem ser reconhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Tá certo? Guardem muito bem isso, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar disso por ocasião dos estudos que já estavam fazendo anteriormente. Para a gente fechar, amigos, tutela de evidência. Eu já disse para vocês, na tutela de evidência, eu não preciso demonstrar o perículo in mora. Está lá no artigo 311. Pessoal, tutela de evidência, ela é de natureza satisfativa. Ela prescinde do requisito da urgência, do perículo in mora. Está lá no 311. É uma tutela antecipada, podemos afirmar, por isso que a gente chama de satisfativa, não urgente. Ou seja, é uma medida destinada a antecipar o próprio resultado prático final do processo. Ela vai satisfazer, melhor dizendo, na prática, o direito do demandante, independentemente de você demonstrar perículo in mora. O direito está tão evidente, que a parte que requer vai falar assim, excelência, eu quero esse direito aqui, porque está muito evidente, eu nem preciso demonstrar o perigo da demora. Isso é uma técnica de aceleração do resultado do processo. E essa técnica, meus amigos, criada pelo legislador, foi para os casos em que se afigura evidente, volto a afirmar, está nítido, está claro, né? O direito alegado, uma probabilidade máxima da existência daquele direito material. O rol do 311 é um rol exemplificativo. Por exemplo, amigos, eu vou dizer para vocês onde que tem mais tutela de evidência. Ação monitória. Quando eu ingresso com uma ação monitória, se todos os requisitos estiverem preenchidos, o juiz vai determinar de plano
a expedição de um mandado monitório. Para cumprimento de uma obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa. Ele olha para a inicial e está tão evidente o direito do autor que ele determina a expedição do mandado monitório. É uma tutela de evidência. Tá certo? Então o rol é meramente exemplificativo do 311. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, para a gente fechar. Eu já falei que a tutela de evidência é só em caráter incidental. Eu vou colocar os 4 incisos aqui, com algumas observações embaixo, e a gente encerra esse nosso bate-papo, tá bom? Os 4 incisos do 311. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, aí está. Primeiro requisito. É possível conceder a tutela de evidência quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa, está aqui, pessoal, ou o manifesto propósito protelatório do réu. Ou seja, a constatação dessas condutas pode implicar até na incidência de multa, a multa do 81, uma vez que configurada a litigância de má-fé. É possível concluir, então, que não se pode desvencilhar a incidência do 311.1 do elemento volitivo, ou seja, do dolo da parte e do seu advogado no abusar do direito de defesa ou agir de modo manifestamente protelatório. Amigos, esse 311, inciso 1º, é muito claro no sentido de dizer que quando ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, eu já tenho uma inicial, por exemplo, eu já tenho uma audiência de conciliação infrutífera e já tenho uma contestação onde fica claro o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Tá bom? Então esse pedido vai ser formulado pela parte autora. Nós temos lá o inciso 2º, vamos dar uma olhadinha, vejam só, pessoal. Inciso 2º dizendo assim, que também é possível conceder tutela de evidência quando houver suficiência da prova documental pré-constituída e, amigos, aqui não é ou, por favor, muito cuidado, não é a conjunção alternativa, é a conjunção aditiva. Quer dizer, eu tenho uma prova documental pré-constituída e a existência de uma tese firmada em precedente ou em súmula vinculante. Aqui fica muito clara a necessidade de probabilidade de existência do direito do autor, que é um elemento essencial da tutela de evidência. Probabilidade, não é periculum in mora, porque não precisa. O legislador tomou o cuidado de exigir essa probabilidade, tanto no aspecto fático quanto no jurídico, exige uma prova documental para comprovar os fatos alegados e tese jurídica já afirmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante. Meus amigos, basicamente é dizer o seguinte, olha, eu ingressei com essa inicial, eu estou pedindo aqui incidentalmente, porque na inicial, quando vem logo após o pedido, é incidental, não é antecedente. Incidentalmente, essa tutela de evidência, por quê? A minha prova está pré-constituída, como se fosse um mandado de segurança, né? Que você precisa de prova documental pré-constituída. Está aqui, ela é sólida, muito sólida, e já tem entendimento no sentido afirmado, né? Por exemplo, em precedente ou súmula vinculante, né? Ou, enfim, em casos repetitivos, nós já temos entendimento no mesmo sentido do que eu quero. No mesmo sentido. Por exemplo, se eu recolhi uma taxa, recolhi um tributo, vamos supor, e depois seja declarado inconstitucional o recolhimento daquele tributo, através do quê? De um precedente, de uma súmula vinculante. Eu, para obviamente pedir a restituição desse valor, judicialmente, eu venho com a prova documental pré-constituída e cito qual é o precedente ou súmula vinculante que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança daquela taxa, daquele tributo, seja lá o que for, não é? Daquele tributo, vamos colocar no sentido mais lato, aí, no sentido mais amplo. Perfeito? Inciso 3º, vamos dar uma olhada, pessoal, vejam só. Também é possível a concessão de tutela de evidência quando se tratar, aqui é uma espécie, é uma situação específica, né? Quando se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. Por isso que eu falei que é específico, tem a ver com contrato de depósito. Vejam só, pessoal. Neste caso, é decretada a ordem de entrega do objeto depositado sob cominação de multa. Há uma doutrina, que é a doutrina só, né, que entende que a prova documental não precisa ser necessariamente o contrato do depósito, bastando que seja uma prova escrita que demonstra a relação jurídica material do depósito. Qual é o grande objetivo aqui da tutela de evidência? Dotar o contrato de depósito especificamente de maior eficácia. Meus amigos, só deixar bem claro, nas hipóteses do inciso anterior, do inciso 2º, e nessa, o inciso 2º é aquele que diz assim, quando eu tenho uma suficiência da prova documental pré-constituída e existência de tese firmada em precedente ou súmula
vinculante. Nesse inciso terceiro, nessas duas situações, a parte requerendo, o juiz pode decidir liminarmente, sem ouvir a outra parte. E isso também está no artigo 9º, parágrafo único, inciso 2º. A gente já falou sobre isso. Está no parágrafo único do 311, que é esse que a gente está lendo, e também está presente no artigo 9º, parágrafo único, inciso 2º. Não se esqueçam, só nas hipóteses do 2 e do 3 é que o juiz pode conceder liminarmente a tutela de evidência, tá, pessoal? No inciso 1º, no 4º a gente não viu, a gente vai ver agora para fechar. No inciso 1º não pode, por quê, pessoal? Liminarmente. Porque já teve citação da parte ré e já teve um abuso do direito de defesa, ou manifesto propósito protelatório. Está lá no inciso 1º. Então, se eu já tive a participação da parte ré, evidentemente, né, que eu não posso conceder liminarmente quando for pedido uma tutela de evidência nessa hipótese do inciso 1º. No inciso 2º e no 3º eu posso. Porque eu, autor, eu já venho com a tese, com a prova documental pré-constituída, por exemplo, e já venho com a existência da tese firmada. No inciso 3º eu falo, olha, é um pedido reipersecutório, foi feito um depósito, eu tenho prova documental, o objeto custodiado está lá e não me foi devolvido. Aí dá para pedir liminarmente. No inciso 1º não dá, e no 4º, que a gente vai ver agora, também não dá. Vamos dar uma olhadinha? Inciso 4º, pessoal, vejam só. Quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. A prova pode ser documentada, ou seja, o autor pode se valer de prova emprestada, prova oral ou pericial, e o deferimento se dará pela falta de contestação idônea. Ou seja, nesse inciso 4, eu já tive uma petição inicial instruída, com uma prova documental suficiente, o réu não opôs uma prova capaz que gerasse uma dúvida razoável. Quer dizer, faltou uma contestação idônea, eu já tive contraditório. Então, se eu quiser uma tutela de evidência numa hipótese como essa, não pode ser liminarmente. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam disso. Volto a afirmar. 311, parágrafo único, e também o artigo 9º, parágrafo único, inciso 2º. Amigos, para finalizar mesmo, fechando, não se esqueçam, limitações em relação à fazenda pública. Achavam que eu ia esquecer, né? De maneira alguma. Pessoal, o CPC de 2015, ele manteve restrições à tutela antecipada, quando a gente fala de limitações em relação à fazenda pública, restrições que já existiam no sistema anterior por conta de leis esparsas. Aí, no artigo 1059, muita atenção, pessoal, artigo 1059, lá está escrito que a tutela provisória, craseado, né? A tutela provisória requerida contra a fazenda pública, a gente aplica o disposto nos artigos 1º a 4º da 8.437 de 92, e a gente aplica também o disposto no parágrafo 2º do artigo 7º da lei do mandado de segurança, tá bom? Não se esqueçam. E também vale lembrar a respeito, né? Ou seja, a gente ainda continua com as limitações quando for fazenda pública, vale a gente lembrar também que o Supremo Tribunal Federal, através da súmula 729, vocês sabem muito bem, ele entende que as restrições à tutela provisória contra a fazenda pública não se aplicam às ações previdenciárias, não é? Não se esqueçam. Tá bom, meus amigos? Nós extrapolamos bastante o tempo, mas foi importante. Espero ter passado as principais informações. Qualquer coisa, eu estou inteiramente à disposição de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, paciência, compreensão de todos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até nosso próximo bate-papo.